Rodrigo Scherer, bom dia. Bom dia, os ouvintes aí da rádio, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pela sua gentileza, Rodrigo. Então, me conta aí, é mito ou verdade essa história que dá para esperar os 5 segundos? É, é mito, não dá pra esperar não. Ah, pronto, acabou com todo mundo aqui. O alimento caiu no chão e dependendo do que tiver nesse chão, lógico, né? O contato é imediato, né? A bactéria, se o ambiente estiver contaminado, o alimento cai no chão e ele passa a estar contaminado também, de imediato. Não é porque deu os 5 segundos que não vai contaminar. Aí o contato é imediato. Rodrigo, além do cair no chão, eu não sei se isso já aconteceu na sua família, né? Mas eu lembro que a minha mãe não só deixava, quando deixava cair no chão, mas ela soprava. Como se a gente tivesse o poder de eliminar as bactérias num sopro, Exato. lembra? Vai dar uma soprada, dá uma passadinha na mão, dá uma Isso. passadinha no guardanapo, né? A bactéria ela não tá ali em cima, tipo no escorregador que você dá uma ajudinha e ela cai fora, né? É. Ela quando ela adere ali à estrutura, ela começa a fazer reações, ligações químicas, bioquímicas ali, ela fica presa, né? E É, quanto mais água tiver o alimento, pior ainda, né? Porque aí ela gruda mais fácil, ela se adere mais fácil, né? Escutei alguém falar do biscoitinho aí, o biscoitinho ele é seco, né? Assim, mas o que não impede, né, que se o chão tiver contaminado, como eu falei, é muito relativo. Depende aonde cai, né? Depende aonde cai, se tem circulação de pessoas, o sapato, que é uma coisa que transfere muita bactéria de um lugar para outro. Se for local público, pode ser pior ainda, porque corre o risco de ter fezes de alguma ave, ou mesmo a pessoa que pisou nas fezes de uma ave ou de um cachorro e está uhum. circulando pelo local. Então, o risco é bem maior, né? Lógico que você está na sua casa, a sua casa está limpa, né? Caiu no chão. Não vou dizer que dá para comer igual, né? Caiu no chão, está contaminado. O ideal é descartar mesmo, né? É, a brincadeira até do ouvinte aqui é o que não mata engorda, né? Come e tá tudo resolvido. O problema é se matar, né? É. E que tipo de bactérias a gente pode levar à boca com esse simples toque ali no chão? Olha, em primeiro lugar, tudo tem bactérias, né? As bactérias, elas são onipresentes. Bactérias e fungos, o chamado de micro-organismos, que é mais fácil. Os micro-organismos estão em todos os lugares. Eles estão na nossa pele, eles estão na nossa língua, eles estão na superfície da mesa, na superfície do prato, né? Eles só não estão num ambiente que foi esterilizado, certo? Fora isso, as bactérias estão em todos os locais, os micro-organismos estão em todos os locais. Esses micro-organismos, geralmente, eles não causam problemas para a nossa saúde. Esses micro-organismos são deteriorantes, ou seja, eles deterioram o alimento. Se a gente deixar, por exemplo, uma carne crua fora da geladeira, essa carne ela vai estragar, certo? Ela vai estragar por Uhum. quê? Porque o micro-organismo, principalmente a bactéria, nesse caso, que tem mais água, a bactéria vai começar a consumir os nutrientes da carne e, naturalmente, a carne vai apresentar um aroma ruim, um sabor ruim, típico de alimentos estragados por bactérias, né? Então, essas bactérias, às vezes, elas, dependendo da concentração delas, elas não causam mal para a gente. A gente convive com elas, certo? Agora, se você come um alimento, mesmo com esses deteriorantes, já uma quantidade um pouco mais alta, você pode ter o quê? Um desconforto intestinal, que essa população de bactérias vai chegar lá, vai causar uma situação constrangedora perante a flora natural do seu intestino, então ela vai causar uma diarreia, por exemplo. Uhum. Quando isso acontece? Você come um alimento, às vezes, e você sente assim, tá com um gostinho meio estranho, tá com um gostinho meio azedo, tá com um cheiro meio ruim. É porque essas bactérias já chegaram até esse alimento, permaneceram um determinado tempo, né? Podendo se multiplicar e aumentar a quantidade de bactérias ali nesse alimento. Então, É o elas popular deixaram azedou, esse. Rodrigo? Exatamente, o popular azedou é o crescimento de bactérias, Meu tá? Deus. Então, quando Entendi. a gente sente que tá com um sabor estranho, tá com um gostinho estranho, né? Principalmente o azedo. O azedo é característico de bactérias produtoras de ácidos orgânicos, como acético, lático. Então, as bactérias, quando se desenvolvem, produzem esses ácidos. E isso é o saborzinho do azedo, tá? Então, Uhum. quando a gente comer esse alimento com a quantidade um pouco mais alta, a gente vai ter, né, problemas gastrointestinais, podendo ser moderados,
né, leves ou podendo ser até graves, levando a uma intoxicação alimentar mais severa. Agora, Agora, Rodrigo, por existe. que diferentes pessoas de uma mesma família podem comer aquele alimento, algumas passam mal e outras não? É por causa da imunidade da pessoa e o sistema gastrointestinal da pessoa. Tem pessoas Ah, que têm uma flora intestinal mais resistente, mais atuante, digamos assim, e essa quantidade de bactérias que entrou foi suprimida pela flora intestinal da pessoa. uhum, Já as pessoas mais sensíveis, né, às vezes um alimento que não causou dano para um terceiro, para ela pode dar problema porque a flora intestinal dela é um pouco mais sensível a essas variações. uhum. E a gente está falando de alimento, mas existem outras coisas também que a gente percebe que cai no chão e a gente rapidamente pega. Ó, vou lembrar aqui de uma bem fácil: chupeta do bebê, É a mesma coisa, né? não é? É a mesma coisa. A É, gente não é come, a mas a mesma gente coisa. leva a boca. É como eu falei, assim, não dá para você ter certeza de que se você pegar no chão e consumir, ou a chupeta no caso, vai ter algum problema. Não dá para ter essa certeza, né? Assim como também não dá para ter a certeza que não vai ter o problema. Então, na dúvida não arrisque, né? Não arrisque. Uhum. E o desinfetar, higienizar, qual o caminho mais correto? Do quê? Higienizar o quê? Por exemplo, vou pegar a chupeta, né? Aham. Lavar em água corrente é o suficiente Lavar para em eliminar água, aquilo? sim. Sim, lavar em água corrente. Lavar em água corrente. O alimento não, a Se gente tem que caiu, descartá-lo, né? o alimento tem que descartar, né? Muito a menos que ele tenha uma embalagem que você possa limpar, lavar, né? Agora, se você está comendo, por exemplo, uma empada e a empada cai no chão, não tem como você lavar, né? Aí você é melhor descartar, principalmente se o ambiente é suspeito, né? Uhum. Como eu falei, um ambiente público, você está num parque, você está em algum lugar na praia, onde circulam animais, aves. Então, o problema desses animais é justamente as fezes, né? Às vezes não está muito visível, mas pode ter um traço. E nas fezes a gente encontra uma bactéria muito perigosa que é Escherichia coli, né? E. coli, chamada de coliforme fecal também, né? É. Então, essa bactéria já pertence ao grupo das bactérias patogênicas, né? Como Salmonella, E. coli, Staphylococcus, são bactérias que são mais nocivas à nossa saúde. São bactérias que não causam só um desconforto leve, elas já levam uma intoxicação alimentar mais severa, né? Necessitando, em alguns casos, de internação hospitalar e até antibiótico. Isso aí. Gente, tem muitas Então, perguntas aqui legais, Rodrigo, dos nossos é, ouvintes e relatos, tá? Do que eles já vivenciaram ao longo da vida. Eu tô indo para o repórter CBN, vou pedir que você fique comigo, tá? tá bom. E volto já com a pergunta até da Zenaide. E quando é comprimido, remédio, tipo, não dá para eu perder aquele comprimido? Você me conta já já, tá bom, Rodrigo? 10 horas e 35 minutos, estou de volta com o nosso CBN Vitória nesta segunda-feira, 21 de julho de 2025. Meu convidado é o professor universitário, doutor em ciência dos alimentos, Rodrigo Scherer. E a dúvida aqui se é mito ou verdade aquela história de que caiu no chão. Não passou dos 5 segundos, dá para levar aquele alimento à boca. Os nossos ouvintes aqui têm diferentes modos de viver, né? E tem aqui aquele que sempre come, aquele que não tá nem aí, aquele que não come de hipótese alguma, viu, Rodrigo? A pergunta da Zenaide é sobre o remédio. Remédio é caro demais, né, Rodrigo? E aí? A gente assopra e leva a boca? Então, é como eu vou repetir, né? Depende do ambiente que a gente está. Por exemplo, se tá em casa, né? Se tá em casa, o medicamento caiu no chão, sabe que o chão tá limpo. Pega o medicamento, se não tiver nada aparente, passa um papelzinho, um guardanapo e consome, se o remédio é importante. Agora, se você tá na rua, por algum motivo abriu, caiu o medicamento no chão, é melhor descartar. Né? A Tá, rua, como eu falei, é um ambiente muito contaminado e o risco não vale a pena. entendi. Pode acontecer nada, mas pode também ter uma intoxicação. O Alisson, ele diz o seguinte: no chão da casa dele é tudo muito limpinho. Ele entende que não tem problema. Se o chão tá limpo, como eu falei, né? Se o chão tá limpo, também não vejo tanto problema. Mas repetindo, os 5 segundos é mito, né? Se É. caiu no chão, tá sujo, contaminou. Se caiu no chão, se o chão tá limpo, né? Não contaminou. Então é isso.
E o Alex, ele diz o seguinte: se cair da minha mão, tem problema algum. Não A mão entendi dele é bem limpa, é isso, a- né? é. O outro, Alex, tá me dizendo o seguinte: quando eu era criança, eu de vez em quando deixava cair um biscoitinho, um chips, tá? Na hora do recreio. Pegava de boa. E falava assim: se não mata, engorda. É o que todo mundo fala, né? Mas tem pessoas que já tiveram contaminações por isso, né? E garanto que essas pessoas não consomem mais. É, eu tenho o Edson aqui. O Edson é muito engraçado. Ele fala o seguinte: vai depender do alimento disponível e da minha condição, se ela é escassa ou não. Ele faz até uma conta: tenho 2 pães de queijo. Tô sem dinheiro para comprar mais. E estou com fome. Vale o risco. E É, depende do ambiente também, né? depende do ambiente, lógico. É, se for um ambiente, uma E outra superfície. coisa importante para Ah, acalmar também algumas pessoas é que as bactérias, elas precisam de tempo para se desenvolver, né? Então, assim, por que que talvez tenha surgido essa questão dos 5 segundos? Lógico que não é 5 segundos, mas assim, uma bactéria, ela chegando até o alimento, ela precisa permanecer nesse alimento um certo tempo para se desenvolver e aumentar sua quantidade de bactérias, o número de bactérias viáveis, para trazer, né, uma complicação a mais para o nosso organismo. Então, o fato, às vezes, de cair e contaminar, se não for nenhuma bactéria patogênica, como eu falei, se não for um coliforme fecal, né, se não for uma salmonela, um micro-organismo mais perigoso, esse micro-organismo que entrou em contato com o alimento, talvez é o mesmo que entrou em contato com o alimento em cima de um prato, né, uhum, porque as bactérias e as bactérias, os fungos, elas estão em todos os locais. é O verdade. problema é quando esse alimento fica em temperatura ambiente, ou mesmo na geladeira. Até na geladeira os alimentos se estragam, porém estragam mais lentamente, porque a temperatura reduz a taxa de crescimento dos micro-organismos. Então, o problema é quando esse alimento ele permanece muito tempo na presença de certos micro-organismos e eles crescem, aumentam de quantidade, se multiplicam, e aí, quando a gente consome esse alimento, a gente tem um desconforto, né? Então, Isso. o risco maior de um alimento cair no chão é ele pegar, é ele ser contaminado por alguma bactéria, algum micro-organismo patogênico. Esse é o maior risco maior. Bactérias e micro-organismos contaminantes, não, eles não trazem tantos problemas por um simples contato. Tenho 2 ouvintes aqui falando sobre a formação de anticorpos. Se a gente não consumir coisas assim, a gente não vai construir uma barreira do próprio corpo? Não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Eu tenho que me expor a micro-organismos para desenvolver anticorpos, né? A gente já tem uma carga de anticorpos e as principais doenças que a gente encontra, né, no mundo afora, a gente tomou as vacinas, né? E a gente já desenvolveu esses anticorpos. Uhum. Contra micro-organismos, a gente não tem anticorpos, assim, né? Eles funcionam mais para vírus e alguns outros tipos de doenças. Bactérias, a gente tem a defesa natural, são o nosso sistema, né, imunológico, e também tem os antibióticos, né? Quando a carga microbiana é muito alta, a gente não consegue se livrar dele sozinho mesmo com o nosso sistema de defesa. Então a gente tem que partir para os antibióticos. Rodrigo, te agradeço pela gentileza mais uma vez, viu? Obrigada pelas dicas, hein? Imagina. Bom dia para você. Bom dia, tchau, tchau.